Eu sou o Dr. Luiz Silva e depois de anos acompanhando pacientes com problemas cardiovasculares, aprendi que os maiores inimigos do coração não chegam com barulho. Eles chegam em silêncio, acumulando, endurecendo, estreitando, e a maioria das pessoas só percebe quando o estrago já está feito. Mas hoje não é um vídeo sobre medo, é um vídeo sobre uma solução simples, natural, que você pode preparar na sua própria cozinha, uma bebida. Um copo por dia, com ingredientes que a ciência já comprovou que trabalham juntos para limpar, desentupir e proteger as suas artérias. E eu vou te ensinar essa receita completa, explicar por que cada ingrediente foi escolhido e te mostrar o que acontece no seu corpo quando você começa a tomar isso com regularidade. Vamos começar entendendo o problema de verdade, sem termos técnicos impossíveis, do jeito que eu gosto de conversar com os meus pacientes. Imagina uma mangueira de jardim. Quando ela está nova, a água passa livre, com pressão, sem esforço nenhum. Agora imagina essa mesma mangueira depois de anos de uso, com depósitos acumulados por dentro, estreitando o espaço, endurecendo as paredes. O coração precisa fazer mais força para bombear o sangue. A pressão sobe, a circulação piora. E em algum momento, essa mangueira pode simplesmente entupir de vez. E isso é exatamente o que acontece nas suas artérias quando o colesterol ruim, a inflamação crônica e os radicais livres trabalham juntos contra você, e eles trabalham sem avisar, não doem, não aparecem no espelho, só vão estreitando, acumulando, enrijecendo, até que o aviso chega de um jeito que ninguém quer receber. A boa notícia é que o seu corpo tem mecanismos de defesa extraordinários. Ele tem capacidade de reverter processos inflamatórios, de dissolver o que está acumulado, de devolver elasticidade para os vasos sanguíneos. Mas ele precisa do combustível certo para fazer isso. E é exatamente aqui que entra a bebida que eu desenvolvi e que vou te ensinar hoje. Eu chamo ela de vitamina das artérias. É um nome simples para algo que tem uma base científica muito sólida. E a lógica por trás dela é a seguinte: cada ingrediente foi escolhido não por moda, não por tendência de internet, mas porque a ciência mostrou em estudos sérios e replicados que aquele composto específico tem ação direta sobre a saúde cardiovascular. Quando você combina todos eles num único copo, o efeito é multiplicado. Então vamos à receita? Anota aí porque você vai querer guardar isso. Você vai precisar de um copo de suco de romã puro, sem adição de açúcar, de preferência feito na hora ou prensado a frio. Se não encontrar romã, pode usar a versão em suco integral de caixinha, desde que seja 100% romã, sem conservantes e sem açúcar adicionado. Adiciona o suco de meio limão siciliano espremido na hora. Uma colher de chá rasa de curcuma em pó, aquela mesma que você provavelmente tem na cozinha e usa pouco. Uma pitada generosa de pimenta do reino moída na hora. E daqui a pouco eu te explico por que essa pimenta é obrigatória nessa receita. Um pedaço pequeno de gengibre fresco de uns 2 centímetros, ralado ou amassado. E por último, uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem de boa qualidade. Bate tudo no liquidificador por uns 30 segundos, coa se preferir uma textura mais líquida, e bebe em seguida. De manhã, com o estômago ainda vazio ou logo após um café leve. Um copo por dia todo dia, parece simples demais para funcionar? Deixa eu te mostrar o que está acontecendo dentro do seu corpo quando você toma esse copo. Vamos começar pela romã, porque ela é a base de tudo nessa receita e merece atenção especial. A romã é uma das frutas mais estudadas da medicina integrativa quando o assunto é saúde cardiovascular. Ela é rica em polifenóis, especialmente as punicalagins e o ácido elágico, que são antioxidantes de altíssima potência. Esses compostos fazem duas coisas fundamentais para suas artérias. A primeira é combater o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é o processo pelo qual os radicais livres danificam as paredes dos vasos sanguíneos, criando um ambiente inflamado que permite o acúmulo de placa. A romã neutraliza esses radicais livres de forma muito eficiente, mais do que o vinho tinto, mais do que o chá verde, mais do que o açaí. Estudos comparativos de capacidade antioxidante colocam o suco de romã consistentemente no topo da lista. A segunda coisa que a romã faz é inibir a oxidação do LDL. O colesterol LDL sozinho não é necessariamente um vilão. Ele se torna perigoso quando oxida, quando é atacado pelos radicais livres e se transforma numa forma reativa que penetra nas paredes das artérias e forma a placa aterosclerótica. A romã reduz essa oxidação de forma significativa. Um estudo israelense publicado no jornal Clinical Nutrition mostrou que pacientes com estenose de carótida, que é o estreitamento da artéria do pescoço, que tomaram suco de romã por um ano tiveram redução de até 30% na espessura da placa. 30% em um ano.
tomando um copo por dia. Agora o gengibre. O gengibre é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. O composto ativo dele, o gingerol, inibe as mesmas vias inflamatórias que alguns medicamentos anti-inflamatórios bloqueiam, mas sem os efeitos colaterais gástricos. No contexto cardiovascular, o gengibre reduz os níveis de triglicérides, melhora a circulação periférica e tem ação anticoagulante suave, o que significa que ele ajuda o sangue a fluir com menos resistência sem criar riscos de sangramento como medicamentos mais fortes fazem. Além disso, o gengibre tem ação vasodilatadora. Ele relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, permitindo que o sangue circule com mais facilidade. Para quem tem pressão alta ou tendência à pressão elevada, isso é especialmente relevante. E para quem sente as mãos e os pés sempre frios, sinal clássico de circulação periférica comprometida, o gengibre é um aliado imediato. Vamos falar da cúrcuma, porque esse ingrediente merece um capítulo à parte. A cúrcuma contém curcumina, que é talvez o composto natural mais estudado do mundo nos últimos 20 anos. Existem mais de 10 mil estudos publicados sobre curcumina, e uma parte significativa desses estudos olha especificamente para o sistema cardiovascular. A curcumina age em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Ela é anti-inflamatória, inibindo o NF-κB, que é uma das principais moléculas sinalizadoras de inflamação no organismo. Ela é antioxidante direta. Ela melhora a função do endotélio, que é a camada de células que reveste por dentro as artérias e que, quando está saudável, funciona como um escudo natural contra a formação de placa. E estudos recentes mostram que a curcumina pode reduzir os níveis de LDL oxidado e aumentar o HDL, o colesterol protetor. Mas aqui está o problema da curcuma que a maioria das pessoas não sabe. A curcumina sozinha tem absorção muito baixa pelo intestino. Quando você come curcuma sem nada junto, a maior parte da curcumina passa pelo sistema digestivo sem ser absorvida. E é exatamente por isso que a pimenta do reino é obrigatória nessa receita. A piperina, que é o composto ativo da pimenta do reino, aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. 2000%. Esse número não é exagero, ele vem de estudos publicados, é bioquímica real. Quando você combina cúrcuma com pimenta do reino, você transforma um ingrediente de absorção limitada num composto altamente biodisponível. E o azeite de oliva potencializa ainda mais esse processo, porque a curcumina é lipossolúvel, ou seja, ela se dissolve em gordura e a gordura saudável do azeite ajuda na absorção. Então, esses três, curcuma, pimenta do reino e azeite, não são acidente na receita. São uma combinação deliberada e cientificamente embasada para garantir que a curcumina chegue de verdade ao seu sistema circulatório. E o azeite de oliva extra virgem merece atenção própria também. O azeite é o coração da dieta mediterrânea, que é reconhecida mundialmente como uma das mais protetoras contra doenças cardiovasculares. O composto principal responsável por isso é o oleocantal, um polifenol com ação anti-inflamatória comparável em mecanismo ao ibuprofeno, mas de forma suave e sem efeitos adversos. Além disso, o azeite é rico em ácido oleico, uma gordura monoinsaturada que melhora o perfil lipídico, reduz o LDL e aumenta o HDL. Estudos do projeto PredMed, um dos maiores estudos sobre dieta mediterrânea já realizados, mostram que o consumo regular de azeite extra virgem reduz o risco de eventos cardiovasculares graves em mais de 30%. Não é uma redução modesta, é transformadora, e o limão fecha a receita com chave de ouro. O limão é rico em vitamina C, que é essencial para a síntese de colágeno, a proteína que mantém as paredes das artérias elásticas e íntegras. A artéria com deficiência de colágeno é artéria frágil, propensa a microlesões, que são exatamente os pontos onde a placa de aterosclerose começa a se formar. O limão também tem ação alcalinizante no organismo, apesar do sabor ácido, e contribui para a redução dos marcadores inflamatórios sistêmicos. Agora preciso te falar de algo que vai além da receita em si. Porque a bebida sozinha não faz milagre se o contexto de vida estiver completamente contra você. O que essa bebida faz é criar condições favoráveis dentro do seu organismo, ela reduz a inflamação, ela combate os radicais livres, ela melhora a função do endotélio, ela fluidifica o sangue de forma suave, mas ela não cancela o cigarro, não cancela o sedentarismo, não cancela 10 anos de alimentação baseada em ultraprocessados, açúcar e gordura trans. Ela é uma aliada poderosa dentro de um contexto de cuidado real.
E quando você a combina com mudanças graduais na alimentação, com algum nível de movimento físico, com sono de qualidade e com gestão do estresse, os resultados são notáveis. Eu ouço muito nos consultórios, mas doutor Luiz, eu já fui ao médico e meus exames estão normais. E eu respondo sempre a mesma coisa: exames normais de colesterol e pressão são importantes, mas eles não contam a história completa das suas artérias. Existem exames que medem diretamente a rigidez arterial, a espessura da camada íntima da carótida, a calcificação coronariana. Esses exames são os que realmente mostram o estado das suas artérias por dentro. E é muito comum que uma pessoa chegue com colesterol razoável, pressão razoável, mas com artérias já comprometidas por anos de inflamação crônica silenciosa. O processo começa muito antes dos sintomas, e é muito antes dos sintomas que você tem o poder de agir. Tem um paciente, um homem de 54 anos, que chegou ao meu consultório sentindo cansaço fora do normal e uma leve pressão no peito que ele atribuía ao estresse do trabalho. Nos exames de rotina, nada chamativo, mas quando fizemos uma análise mais profunda, incluindo marcadores inflamatórios e um eco com Doppler, encontramos sinais claros de comprometimento vascular inicial. Nenhum medicamento foi prescrito naquele momento. Trabalhamos com mudança de alimentação, suplementação direcionada e essa bebida como parte do protocolo diário. 6 meses depois, os marcadores inflamatórios tinham caído de forma consistente. A função do endotélio havia melhorado. Ele relatava mais energia, melhor circulação, pressão mais estável. 2 anos depois, segue firme, sem nenhum evento cardiovascular e com exames que mostram uma tendência positiva clara. Não é magia, é consistência. É colocar no corpo o que ele precisa todos os dias, sem pressa por resultado imediato, mas com confiança de que o processo está acontecendo. E eu sei que muita gente começa animada e depois abandona. Semana 1 vai bem, semana 3 já esqueceu. Então, deixa eu te dar uma dica prática para transformar essa bebida num hábito real. Deixa os ingredientes separados na geladeira na noite anterior. A romã já espremida, o gengibre já ralado, a cúrcuma e a pimenta já medidas num potinho. Na manhã seguinte, é só juntar tudo, bater e tomar. Menos de 3 minutos. Quando você reduz o atrito entre a intenção e a ação, o hábito se instala muito mais fácil. Outra coisa, não espera sentir um efeito dramático nos primeiros dias e desiste achando que não está funcionando. O corpo não opera em dias, opera em semanas, em meses. A inflamação que levou anos para se instalar não vai embora em uma semana, mas com consistência ela vai. E quando vai, você sente. Sente na energia, sente na circulação, sente no sono, sente na clareza mental. Sente na pressão que se estabiliza. Quero te lembrar também de uma coisa que considero fundamental. Você não precisa substituir o acompanhamento médico por bebidas naturais. Essa receita é um complemento, não um substituto. Se você tem histórica cardiovascular, se toma medicamentos, se tem diagnóstico de aterosclerose, ou pressão alta, ou diabetes, você precisa de acompanhamento profissional. Mostre esse vídeo para o seu médico. Pergunte se essa combinação de ingredientes é adequada para o seu caso específico. Seja um paciente ativo que busca conhecimento e leva esse conhecimento para a consulta. A medicina que eu acredito é uma medicina que conversa, que educa, que trabalha em parceria com o paciente. Não uma medicina que só recebe você quando o problema já explodiu. E você, ao buscar esse tipo de conteúdo, já está sendo exatamente o tipo de pessoa que cuida da saúde de forma proativa. Isso faz toda a diferença. Eu tenho 56 anos. Tomo essa bebida ou variações dela com regularidade, não porque estou doente, mas porque entendo o que acontece no corpo humano com o passar do tempo e escolho me posicionar à frente do problema, não atrás dele. Prevenção não é paranoia, é a forma mais inteligente de envelhecer com qualidade. E qualidade de vida depois dos 50, depois dos 60, não é sorte, é construção diária. É o acúmulo de escolhas pequenas que ao longo do tempo produzem um resultado que parece milagroso, mas que na verdade é simplesmente consistência com o que o corpo precisa. Você chegou até aqui porque se importa com a sua saúde. E isso já te coloca à frente da maioria das pessoas, que espera o sintoma, que espera o susto, que espera o médico dizer que chegou na hora. Você não está esperando, você está agindo agora. E eu tenho muito respeito por isso. Um copo por dia.
Romã, gengibre, curcuma, pimenta do reino, limão e azeite. Simples, barato, acessível, delicioso quando você se acostuma e com a base científica que sustenta cada ingrediente desse copo. Começa amanhã de manhã, só começa e mantém. Não perca o nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tem outro protocolo natural poderoso que complementa diretamente o que você aprendeu hoje e que vai te surpreender da mesma forma. Clique no card e confira. Te espero lá.